Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre e o tema é o que nos desiguala como seres humanos, né? O que nos desiguala, o que nos coloca como desiguais. Lembrando, desigualdade é diferente de diferença. Sou diferente de você. Nós somos desiguais? Hã? Que tipo de desigualdade a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar a desigualdade entre homens e mulheres. Entre mulheres e homens. Hoje vamos colocar as mulheres na frente de tudo, melhor, né? A questão é, a gente vive numa sociedade, na sociedade humana, que foi criada em cima do machismo. Por que o machismo? Porque na era histórica, né, era histórica não, perdão, na pré-história, a gente tinha o ser humano ainda se formando, né, formando as primeiras sociedades, ficando inteligente, aprendendo a dominar a escrita, aprendendo a dominar mesmo a fala, né? E dessa forma, o macho, ele saía das cavernas, né, na época dos homens das cavernas e mulheres das cavernas. Os homens saíam da caverna para caçar e trazer o alimento, né, a carne, a pesca. Enquanto a mulher que estava presa ao filho, porque ela gestava o filho, né, então ela tinha o filho no seu corpo, ela ficava parada, né, um princípio biológico básico. E, consequentemente, eu ia falar se quedava. E ficava, né, se quedava em espanhol, e ficava na caverna. Assim diz, né, a ciência, os historiadores, que possivelmente a mulher, por ficar parada na caverna, em algum momento ela jogou o alimento na boca dos filhos, e dessa forma, né, quando uma semente caiu, né, no chão, de certa forma ela inventou a agricultura, né? Inclusive, eles associam a invenção da agricultura para a mulher, porque ela que ficava parada, o homem ele ficava coletando. Dessa forma, caçando, enfrentando a caça, o homem, né, ele evolui com mais força, ele vai ganhando mais força, né? Com o passar do tempo, essa característica pode ser passada geneticamente para o seu filho, né? Alguns cientistas acreditam nisso. Mas se a gente pensar, né, com lógica, a gente evoluiu da era das cavernas, né, numa época que a gente não sabia, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não éramos tão sofisticados como somos hoje, não falávamos a língua que falamos hoje, e dessa forma o macho ficou mais forte caçando, lutando contra a caça. Dessa forma ele vai, né, basicamente, fazer evoluir a sua testosterona, a sua força, enquanto a mulher, ela parada, ela não consegue, né, evoluir essas partes do corpo ou da mente dela. Resultado, a mulher, com o passar dos milhares de anos, ela acaba se tornando submissa por ser mais fraca biologicamente, né? E o homem, ele está numa posição privilegiada. E chegamos no momento atual, na desigualdade de gênero. Por que existe uma desigualdade de gênero aí, né? Lembrando que o tema da nossa aula hoje é o que nos desiguala como humanos, a construção social do gênero. Exemplo, né? Na biologia, você nasce, né, segundo a biologia, ou você nasce fêmea, sexo feminino, ou você nasce macho, sexo masculino. Basicamente, segundo a biologia, e óbvio que a biologia está certa, para você ter um filhote, um filho, você precisa de uma pessoa do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino, óbvio, né? Dois homens não podem ter filhos, duas mulheres não podem ter filhos. Então, a primeira ideia de que a sociedade tinha que ser mulher desse jeito, homem desse jeito, ela surge da observação da biologia. Desde, né, de anos e anos, milhares de anos atrás, os seres humanos eles viam na natureza a diferença entre fêmea e macho, macho e fêmea. Dessa forma nasce a mulher, dessa forma nasce o homem. Quando eu falo fêmea e macho, você tem que lembrar da biologia, a questão dos sexos. Quando eu falo de mulher e homem, daí já é social. Esquece a biologia e vem para minha matéria, sociologia. Como nós somos criados socialmente? Óbvio, lá na maternidade, seu filho nasceu, daí você viu lá que, ele, óbvio, né, tem genitália masculina, né? Menino, o menino é um menino, todo mundo já fala. Só que quem vai criar aquele menino, como homem, é a família. Então, o homem, ele não nasce homem, ele nasce macho. Mas ele se torna homem durante a sua criação social. Vou explicar de novo para que você entenda. Este indivíduo, ele nasceu macho, segundo a biologia.
tá óbvio, né? Dá pra ver. Mas ele vai ser criado como aquele homem, o homem machista. Daí é sociologia, esquece a biologia, é sociologia. Mas ele vai ser criado como o homem nesta sociedade e através de um aspecto social. Porém, a questão é, o que faz um homem ser homem? É a sociedade. A sociedade que impõe para ele, não, você tem que ser homem, você não pode chorar. Tá aqui a sua cor preferida vai ser azul, ó, pega azul. Seu quarto vai ser azul. Então você vai criando um homem para que ele seja mais agressivo, que ele seja mais, digamos, que ele puxe mais responsabilidade para ele, né? Aquela coisa que sim, resquícios que sim vieram da era das cavernas, das primeiras situações sociais. E a mulher? Por que é desigual? Porque a mulher não é criada igual ao homem. A mulher, ela tem um quarto rosa, ela até pode chorar em alguns momentos, em outros momentos não, mas ela tem que ser sensível, ela tem que gostar de cores claras, ela tem que usar roupa de menina, né? O pai e a mãe não dão brinquedos de menino para ela, dão brinquedos de menina. Então você vai criando aquele ser humano que nasceu no sexo feminino, né? Na sociedade você vai criando como mulher, você transforma esta pessoa em mulher, você transforma essa pessoa em homem. Então assim, isso tem que ser diferenciado na biologia, macho e fêmea. Na sociologia, que já é criação social, não tem natureza. Nada em nós é natural. Como é que eu vou dizer que uma pessoa do sexo feminino tem que ser mulher? Não, na nossa sociedade humana, isso não tá bem claro. Tanto que LGBTQI+, os LGBTQI+, possuem direitos. Ou seja, eles podem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então, não necessariamente, hoje a nossa sociedade vive uma ditadura em que todo mundo tem que ter filho, todo mundo tem que se casar. Não, você é livre. E em relação à sexualidade, você também é livre para escolher. Só que um fato existe e é fato, né? Homens e mulheres são tratados de formas bem distintas. Homens e mulheres são bem desiguais na sociedade. Em que âmbito? Vamos lá. Quais âmbitos homens e mulheres são diferentes? No âmbito trabalhista, né? É muito comum você encontrar homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho, mas que possuem salários diferentes. Normalmente o salário do homem é maior do que da mulher, né? Tudo bem que pode ter alguns casos em que mulheres extremamente competentes ganhem muito mais do que homens. Porém, no geral, num aspecto geral, social, numa sociedade machista, os homens têm privilégios e eles são criados com esses privilégios, enquanto as mulheres não. As mulheres não podem nada, não podem sair de casa, não podem namorar, não podem ficar com dois rapazes em determinado momento, porque senão isso vai pesar nas costas dela, ela vai ser mal vista. Já o homem não, ele pode fazer o que ele quiser, repare, ele pode sair de casa cedo, ele pode, se ele ficar com mais de 2 garotas, 3 garotas, ele é garanhão. Repare, os homens são criados, né, numa sociedade machista em que são privilegiados, né? Isso é um privilégio. Então, no âmbito trabalhista, né, lembrando que a desigualdade de gênero ela é um fenômeno social e cultural. Vem da nossa cultura, de lá de trás já era assim. E socialmente falando, sociedade, né, falando em termos de sociedade, né, são desiguais, né? Então é um fenômeno social, a desigualdade de gênero, né? A discriminação pelo gênero também é um fenômeno social, também é um fenômeno cultural, né? E existe essa discriminação no âmbito social trabalhista. Então, no mundo do trabalho, homens e mulheres são tratados de formas bem distintas, né? Sempre privilegiando o homem. No âmbito social, né, geral, a mulher ela é subordinada ao homem, né? Por exemplo, uma mulher que se casa e ela é subordinada ao esposo, que tem que ficar na casa, que tem que cuidar do filho. Isso é muito comum ainda no Brasil. Óbvio que isso está mudando bastante, principalmente em grandes cidades, né? Mas ainda existem resquícios desse patriarcado, desse machismo em todas as partes, né? Em todas as partes mesmo, né? E às vezes até um pouco mascarado, mas sim, existe. Mas isso é também um outro fenômeno social dentro da sociedade em que, né, a mulher ela acaba sendo subordinada ao esposo, ao homem, né, ao namorado. Existe também, óbvio, né, no âmbito familiar, né, quando você nasce, porque uma filha ela é tratada de uma forma extremamente diferente do que um filho, né? Imagine aí, eu sempre, né, penso nisso. Imagine que você tem irmãos gêmeos, jovens, tipo 15 anos, a idade de vocês do primeiro colegial,
E você sabe muito bem que por mais que sejam gêmeos, um menino, uma menina, uma menina, um menino gêmeos, eles não são tratados iguais, né? Eles não são iguais. Para mãe, até para mãe, a menina tem que ser mais comportada, ela tem que ser mais direita, né? Tem que sair com menos rapazes, é um ou outro só para conhecer, olha lá, né? Enquanto o menino não, o menino ele pode beijar torto à direito, ele pode sair, ele pode, né, ter relações com outras meninas, que isso não vai pesar nas costas dele, isso é um privilégio, né? Isso é uma desigualdade de gênero dentro do âmbito familiar, também um aspecto social, né? No âmbito doméstico. E também, né, dentro desse âmbito aí, você não pode esquecer que a mulher ela recebe o que? Boneca, brinquedo de cozinha, vai, panelinha de plástico, coisa. Por que esses brinquedos? Por que uma boneca, um bebê para menina? O menino não, o menino ele ganha uma Scania, né, um caminhão, uma carreta enorme, um cavalo, sei lá, um, um jipe, um carro de polícia, um carro de bombeiro. Repare, você está criando a sua filha, se você dá só esses presentes, né, direcionados às meninas, você está criando ela para ela ser mãe, lavar louça, ficar em casa. E qual o problema de você dar uma bola de futebol para sua filha? Qual o problema de você dar, né, um soldadinho de guerra assim, tal, todo bonitinho para sua filha? Qual o problema? Então isso é, né, realmente um dos quadros que nós temos na sociedade a respeito e sobre a desigualdade de gênero. Meninas e meninos são criados bem diferentes. Vamos lá, o que mais é importante? Ah, tá. Dentro dessa questão da desigualdade de gênero, a gente tem que fazer uma força para que essa desigualdade ela diminua, né? Esse é um exercício da sociologia, porque a gente transforma a nossa sociedade em um lugar mais justo. Dentro disso, eu vou aqui expressar uma frase para vocês, né, da maior feminista de todas, né, uma das maiores, que é a Simone de Beauvoir, que viveu entre os anos 1908 e 1986, então ela viveu aí 78 anos. Ela foi uma escritora, filósofa, né, feminista, uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, que foi conhecida também, entre outras frases, por esta frase, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. O que ela quis dizer com isso? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Se você, menina, nasceu no sexo feminino, você ainda não é mulher, você é só do sexo feminino. Quem vai te tornar mulher é a sociedade. Por quê? Porque a sociedade vai te ensinar que você pode isso, não pode aquilo, não pode isso, pode aquilo. Resultado, a mente da mulher, aquela mulher sensível, que tem que usar roupa para esconder o corpo, que é dominada pelo pai da família, que é dominada até pela mãe da família, que tem que obedecer, que tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, tem que ter filhos, etc. Isso é a mulher que a gente está falando. Essa é a mulher que a gente está falando. Essa mulher ela não nasce assim. Ela se torna assim, porque a sociedade exerce uma influência muito forte na personalidade dela, no comportamento dela. Então cabe a você, mulher, você menina que está vendo essa aula, se conscientizar disso e saber até que ponto você pode ou não pode fazer algo, obrigatório ou não. E discutir com os pais, discutir com as pessoas importantes da sua vida o lugar da mulher. Que, poxa, eu não quero ser vista dessa forma só, eu só sirvo para isso. Não, a mulher ela tem os mesmos direitos que os homens hoje, pelo menos hoje no século XXI, embora exista muito preconceito numa sociedade patriarcal. Porém, ela tem que, né, ter atitudes que vá contra esse patriarcado, contra essa sociedade que privilegia os homens, certo? Simone de Beauvoir, não esquece, hein? Sistema de organização social que dá mais privilégios aos homens, né? Assim, acho que para finalizar aqui, vai ser bem curtinha mesmo essa aula, para que vocês pensem. Dentro disso, quando a mulher ela está numa situação de vulnerabilidade social, ou seja, quando ela passa por tanto preconceito, ela acaba sendo exposta, né, e fica vulnerável para determinados tipos de crime, né, como, por exemplo, abuso sexual, como, por exemplo, sequestro, né? É muito mais fácil sequestrar uma mulher do que um homem, que o homem vai ter mais força para lutar, a mulher não. É muito mais fácil roubar a bolsa de uma mulher numa multidão e sair correndo
do que, por exemplo, roubar um homem atlético que pode recuperar, né, sua mochila, sua bolsa, sua carteira. Então, assim, em vários âmbitos você percebe que homens e mulheres, eles não são iguais, né? Eles já não são iguais mesmo. E além de diferentes, eles também são desiguais. Porque desigual é quando um tem mais privilégio do que o outro, né? Agressões, né? Violência de gênero, porque tem gente que é a misoginia, né? O ódio contra a mulher. Existe muito preconceito, existe muito ódio contra a mulher, né? E às vezes o homem ele não sabe disso. Ele acha que, não sei o que, eu amo minha esposa e tal. Passou 2 anos de relação, 1 ano de relação, alguns meses de relação. Ele agride, ele não agride somente fisicamente, mas também verbalmente, agressão psicológica. Então a violência de gênero, ela está presente, muito viva na nossa sociedade, né? Uma sociedade patriarcal. E se você for pegar a Bíblia, por exemplo, em Gênesis para frente, etc., né? Tudo é homem, né? Repare, né? Moisés, José, Isaac. Enquanto as mulheres da Bíblia, por exemplo, Eva, eles falam mal da Eva, a Eva que foi culpada contra Adão, tudo eles rebaixam a mulher. Maria Madalena mesmo existem, óbvio que eu não quero entrar no mérito, mas existem historiadores que apontam Maria Madalena como esposa de Cristo, por exemplo. Existem estudos históricos, procure na internet, tá lá, tá bom? Não tô falando nenhuma bobagem. Até o filme mesmo do... Tudo bem que tem muita coisa que é mentira, mas... o Story Channel fala isso, o filme Código da Vinci fala isso, que talvez Maria Madalena não fosse uma prostituta, que ela talvez não fosse a adúltera ou algo do tipo. Talvez ela fosse até a esposa de Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo não pode ter esposa, tudo bem. Esse é outro mérito, não quero também entrar e desrespeitar nenhuma religião, nenhuma crença. Mas existem algumas vertentes históricas que apontam que Maria Madalena, inclusive, teve um evangelho. E por que que o sistema patriarcal simplesmente meteu um cala-boca na Madalena, que poderia ser uma pessoa muito mais importante do que é na Bíblia, né? Existe essa questão também. Outras religiões que não aceitam, por exemplo, Maria como mãe de Deus, ela é só a mãe de Deus, porque ela é mulher, entendeu? Então existe sim um preconceito muito grande contra as mulheres. O sistema patriarcal começa lá com Abraão. Não é uma Abraoa, não é uma mulher, é um homem. Deus falou com um homem. Alá, lá na Arábia Saudita, ele falou com quem? Com Maomé, um homem. É sempre os homens. Repare, né? Daí você vê aí várias instâncias sociais em que só tem homem, né? Pegue a questão mesmo católica do sacerdote, somente homens podem ser padres, por que mulheres não, né? Então, assim, a nossa sociedade, desde os tempos bíblicos, já é pautada no machismo, né? E ele está em todo lugar, em todo momento, até no que a gente veste, né? Basta você ter o olhar sociológico para conseguir enxergar tudo isso, tá ok? Esse é o resumo da aula, desigualdade de gênero, iniciando o 4º bimestre. Um abraço para vocês e tudo de bom.